Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Aqui sempre fazemos uma investigação especial sobre um olhar geek de assuntos ligados à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Será que a gente sabe mesmo o que significa ser humano? Tem uma ideia ganhando força, sabe? Muito por causa de fontes como aquele livro 10% Humano. A ideia de que somos menos um indivíduo e mais tipo um super-organismo, um ecossistema ambulante. E a nossa conversa hoje vai fundo nisso. E numa terapia, bem surpreendente que veio daí. É, uma virada de chave bem interessante, né? A gente tá saindo daquela mentalidade antiga de guerra total aos micróbios para finalmente entender o corpo como um ecossistema, bem delicado, interconectado. Certo. E tecnicamente falando, assim, o microbioma é o conjunto todo, né? Os micro-organismos, bactérias, vírus, fungos e todos os genes deles que moram aqui com a gente. Já a microbiota, bom, são os bichinhos em si. E a quantidade disso é coisa de louco, né? Difícil até de imaginar. Totalmente, são trilhões de micróbios. A ciência mais nova até ajustou a proporção, é algo mais perto de 1 para 1. Uma célula microbiana para cada célula nossa, humana. Ah, então aquela história de 10 para 1... Essa foi um pouco exagerada, mas a metáfora do 10% humano, ela ainda pega bem a ideia, sabe? Do quanto o nosso DNA mesmo é minoria nesse bolo todo. O ponto principal é, eles não são invasores. Coevoluíram com a gente, né? Por milênios e são, nossa, absolutamente vitais. Vitais. Então nada de serem só uns passageiros clandestinos na gente. Quais são essas funções tão essenciais que esses nossos parceiros microscópicos fazem? Porque se são tão vitais assim, devem fazer muita coisa. E como fazem? São verdadeiras usinas. Pensa na parte nutricional, metabólica, eles que quebram fibras que a gente não consegue digerir. Sabe, fibras vegetais? E nesse processo produzem os tais ácidos graxos de cadeia curta, os AGCC. Que são super importantes, né? Tipo combustível para o intestino, algo assim. Exato, são a principal fonte de energia para as células do nosso cólon. E ainda influenciam o metabolismo do corpo inteiro, apetite, inflamação, um monte de coisa. E não para aí. Eles também produzem vitaminas cruciais para a gente. Vitamina K, várias do complexo B. Nossa. E tem mais, a função de proteção. Eles formam tipo uma barreira, sabe? Física e química. Competem com micróbios que poderiam ser ruins, não deixam eles se instalarem, mantêm nossa muralha intestinal firme. Uma linha de defesa interna, então. E talvez o mais incrível, a função imunomoduladora. Eles são como se fossem instrutores para o nosso sistema imune, principalmente quando a gente é criança. Sei. Ensinam as células de defesa a saber o que é amigo e o que é inimigo, ajudam a calibrar a inflamação, para a gente não ter tanta alergia, doença autoimune, e ainda tem a comunicação constante pelo eixo intestino-cérebro, né? Uma via de mão dupla que liga o intestino com humor, cognição, mas isso é papo para outra hora. Uau, é um universo inteiro aqui dentro. Mas o que acontece quando esse equilíbrio todo quebra? Quando esse jardim interno, vamos dizer assim, é perturbado? Aí entra o que a gente chama de disbiose. É o desarranjo desse ecossistema. Pode ser perda de diversidade, menos tipos de micróbios bons, né? Ou um crescimento exagerado de alguns que podem causar problemas, ou uma mistura. E a pesquisa hoje liga a disbiose a um monte de doenças crônicas modernas. Que tipo de doenças, assim, dá pra ter uma ideia? Obesidade, diabetes tipo 2, alergias, asma, doenças autoimunes. E tá crescendo a evidência ligando com ansiedade, depressão, até doenças neurodegenerativas. Caramba! É meio assustador pensar como o nosso estilo de vida atual bate nisso, né? Uso exagerado de antibiótico, dieta cheia de processado, pobre em fibra, estresse crônico, dormir mal, até excesso de higiene pode bagunçar tudo. Faz muito sentido. É como, sei lá, jogar uma bomba num jardim e esperar que só as ervas daninhas morram. Imagino que é aqui que entra aquela terapia radical que a gente falou no começo. Se o problema é um ecossistema destruído, como é que a gente reconstrói? Exatamente. A lógica mais direta, pensando ecologicamente, é o transplante de microbiota fecal, o TMF.
É, assim, literalmente transferir fezes processadas de um doador saudável para o intestino de alguém doente. A ideia é repovoar o intestino doente com uma comunidade de micróbios completa, funcional, saudável. Soa bem extremo, mas a lógica ecológica faz sentido. E isso é coisa nova ou já existia? A aplicação clínica moderna, sim, é mais recente, mas a ideia em si, olha, é ancestral. Tem relato na medicina chinesa lá do século IV. O médico Ge Hong descreveu usar uma sopa amarela, que era, sim, uma suspensão fecal para tratar diarreia grave. Sério? Século IV? Aham. E na medicina ocidental, moderna, o começo foi em 1958. Um cirurgião, Ben Eisenman, usou ênemas de fezes. E teve um sucesso incrível para tratar pacientes com colite pseudomembranosa, que é uma infecção intestinal terrível, que hoje a gente sabe que é causada pela bactéria Clostridioides difficile. Incrível! Nossa, de uma guerra aos micróbios para uma jardinagem fecal terapêutica, digamos assim, que revira a volta no jeito da gente entender a biologia e a medicina. Precisamente. E essa introdução toda prepara o terreno para a próxima etapa da nossa análise, né? Como é que o TMF funciona assim, na prática mesmo? Quais são os mecanismos que explicam ele ser tão eficaz, especialmente contra infecções resistentes, como a do C. difficile? Next level. A gente viu a ideia geral antes, né? Isso. Agora, vamos fundo. Como é que essa tal terapia de ecossistema funciona de verdade no corpo? E para onde mais a ciência está levando isso? Porque parece simples, mas... Não é tão simples assim. Definitivamente não é só trocar umas bactérias, sabe? Imagino que não. É uma restauração ecológica mesmo, pensa assim. Primeiro a nova microbiota chega e ela recompõe a diversidade que foi perdida, né? Certo. E aí começa a competir para valer com os patógenos, tipo Clostridioides difficile. Tira o espaço dele, o alimento. Meio que expulsa o intruso. Exato. Mas tem um lance ainda mais elegante, eu diria, que é a restauração do metabolismo dos ácidos biliares. Ácidos biliares? Uhum. O que eles têm a ver com a infecção do C. diff? Tudo. Olha que interessante. Tem bactérias boas, tipo umas da família Lacnospiraceae. São umas verdadeiras usinas de proteção. Usinas? Como assim? Elas pegam os ácidos biliares primários, que o nosso fígado produz, e transformam em ácidos biliares secundários. E daí? E daí que esses ácidos secundários seguram o crescimento do C. difficile. Eles inibem o bicho. Ah, e os antibióticos? E isso, muitas vezes os antibióticos acabam matando justamente essas bactérias protetoras. Aí o C. diff encontra o caminho livre. Caramba, então o TMF traz de volta essas usinas protetoras. Exatamente. Reequilibra esse sistema. É fascinante, né? Muito! Peraí, então não são só as bactérias que importam nesse pacote que é transferido? De jeito nenhum. O TMF ajuda a reparar a barreira do intestino, que geralmente está danificada, sabe? Isso acalma a inflamação ali no local. Faz sentido. E sim, o pacote é completo mesmo. Além das bactérias, vão vírus. Vírus? Mas vírus não é ruim. Depende. Nesse caso, estamos falando principalmente de bacteriófagos. São vírus que atacam bactérias específicas. Eles podem ajudar a controlar populações ruins. Nossa. E vão também metabólitos que já estão prontos para agir, tipo os ácidos graxos de cadeia curta, os ACCs. Ah, já ouvi falar. São anti-inflamatórios, né? Exato. Eles dão um alívio quase imediato na inflamação. Então a grande sacada, não é só combater o vilão, é reconstruir as defesas naturais que o corpo perdeu. Essa ideia de reconstruir defesas é muito forte. Pô, se funciona tão bem assim pro C. difficile, imagino que não pararam por aí, né? Onde mais estão testando essa chave mestra? Porque tem umas conexões que a gente ouve que parecem coisa de outro mundo. Olha, a fronteira está se expandindo muito rápido. Mas com calma, né? Nas doenças inflamatórias intestinais, as DIs... Colite ulcerativa, Crohn's... Aí os resultados já são mais variáveis. Não é tão garantido quanto no C. diff. Para colite ulcerativa, por exemplo, o sucesso fica ali por volta de 1/3 dos casos. Talvez um pouco mais em alguns estudos.
Menos, então. Por quê? É mais complexo, né? A doença em si é multifatorial. Mas isso levou a uma hipótese super interessante, a do superdoador. Superdoador. O que é isso? Teve um estudo importante em que as fezes de um doador específico tiveram um resultado muito, mas muito melhor que as dos outros. Sério? Sim, isso sugere que para doenças mais complexas, não é qualquer doador que funciona. A composição exata do microbioma doado pode ser crucial. A qualidade, sabe? Faz sentido. E aquela conexão intestino-cérebro que tá super na moda? Autismo, depressão, o TMF entra aí. Então, essa área é promissora, mas ainda precisa de muito estudo robusto, ensaios clínicos randomizados e controlados, sabe? Certo, pé no chão. Isso. Mas tem um estudo bem marcante sobre transtorno do espectro autista, o TEA. Foi feito lá na Arizona State University. Que ele mostrou. Mostrou melhorias bem significativas nos sintomas gastrointestinais das crianças, tipo, quase 80% melhoraram, e também nos sintomas comportamentais, algo em torno de 25%. E o mais legal, essas melhoras se mantiveram por 2 anos depois do tratamento. Nossa, 2 anos, isso é bastante coisa. E para depressão, ansiedade? Tem estudos piloto, menores, eles sugerem que pode haver benefícios, principalmente quando a pessoa tem também a síndrome do intestino irritável junto, sabe? Aquela comorbidade. Tem a ver com os tais psicobióticos, bactérias que influenciariam o humor, mas, de novo, é cedo para afirmar. Entendi. E na parte de metabolismo? Obesidade e diabetes tipo 2. Aí o foco tem sido mais na sensibilidade à insulina, que é chave para o diabetes tipo 2, né? Sim. Alguns estudos mostraram que o TMF, de doadores magros, pode sim melhorar essa sensibilidade em pessoas com obesidade. Teve um estudo que combinou o TMF com fibras e viu esse efeito. E no peso? Ajuda a emagrecer? Olha, o efeito direto na perda de peso parece ser mais modesto, sabe? Não é a solução mágica para a obesidade, pelo menos não com o que sabemos hoje. Melhora a parte metabólica, o que já é ótimo, mas talvez a área que esteja mais, assim, borbulhante agora seja a oncologia. Oncologia, câncer. Como assim? Pois é. Descobriram que o tipo de bactéria que a pessoa tem no intestino pode prever se ela vai responder bem a um tipo de tratamento contra o câncer chamado imunoterapia. Especificamente os inibidores de checkpoint imunitário, os ICIs. Peraí, deixa eu ver se entendi. As bactérias do intestino dizem se o tratamento de câncer vai funcionar. E o TMF pode ajudar nisso. Isso é revolucionário, né? É bem por aí. Já existem ensaios clínicos pioneiros. E o que eles viram? Eles pegaram pacientes com câncer, tipo melanoma, que não estavam respondendo à imunoterapia, e fizeram TMF neles, usando fezes de pacientes que tinham respondido bem. E uma parte desses pacientes que não respondiam, tipo uns 30% a 40%, passaram a responder ao tratamento depois do TMF. O transplante reverteu a resistência à imunoterapia. caramba, isso é impressionante demais. Mas com tanto potencial assim, deve ter um monte de obstáculo pela frente, né? Não pode ser simples pegar isso e sair usando em todo mundo. Certíssimo. Os desafios são enormes, gigantescos. Começa na seleção dos doadores. Que é difícil achar, como você falou, do superdoador. Não só achar, mas garantir que é seguro. A triagem é, extremamente rigorosa. É um pente fino. O que eles olham? Tudo. Histórico médico completo, estilo de vida, viagens recentes, uso de medicamentos. E aí vem uma bateria de testes de sangue e fezes para detectar um monte de patógenos, bactérias, vírus, parasitas. E super importante, pesquisar as superbactérias, aquelas resistentes a muitos antibióticos. Para não transferir um problema junto, né? Exato. O resultado é que a taxa de aprovação dos candidatos a doador é baixíssima, menos de 3%, geralmente. Nossa, só isso? Realmente um gargalo. Sim, os bancos de fezes ajudam a ter um estoque triado. Mas ainda é um desafio. E como é feita a administração? Porque não deve ser muito agradável pensar nisso. As vias clássicas são por colonoscopia, ou enema, ou sonda nasogástrica, ou nasoentero. Invasivo? Sim, mas hoje em dia tem uma alternativa bem mais palatável, digamos, que são as cápsulas orais. Cápsulas? Tipo um remédio? Isso. O material fecal é processado,
liofilizado, tipo desidratado a frio, para preservar os micróbios e encapsulado. Para tratar a infecção recorrente por ser difícil, a eficácia parece ser comparável às outras vias. E é muito mais conveniente e menos invasivo, né? Bem melhor, com certeza. E para fechar os desafios, tem o labirinto regulatório. Ah, burocracia. É que o TMF é uma coisa meio estranha para regulação. Não é exatamente um fármaco que você produz quimicamente, mas também não é bem um órgão ou tecido como num transplante tradicional. E aí, como fica? Aí fica complicado para as agências reguladoras no mundo todo. Cada lugar está tentando dar um jeito. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma política de vista grossa para o médico usar em casos graves de C. diff que não respondem a nada. Mas se for usar material de banco de fezes, já precisa de uma autorização mais formal como um IND, Investigational New Drug. E na Europa, Brasil? Na Europa, a situação ainda é meio cinzenta em muitos países. A Austrália já tem regras um pouco mais claras. Aqui no Brasil, o uso ainda é bem restrito à pesquisa clínica e ensaios clínicos controlados. Entendi. Isso tudo levanta uma questão super importante, né? Como é que a gente classifica essa terapia para garantir que o acesso seja seguro, padronizado e que chegue a quem realmente pode se beneficiar? É um debate grande. Uau! Então, passamos pelos mecanismos, que são bem mais complexos do que parecem. Vimos aplicações super surpreendentes, né? Desde saúde mental, metabolismo até câncer. Mas também batemos de frente com desafios bem concretos, práticos e regulatórios. Que balanço a gente faz isso tudo? Olha, o balanço é que o TMF é, sem dúvida, uma abordagem revolucionária, tem um potencial enorme, mas ainda está, engatinhando em muitos aspectos fora do Clostridium difficile. As barreiras existem, segurança a longo prazo, como padronizar o produto, como garantir o acesso, são questões reais. E para onde isso aponta? Isso força a gente a pensar, será que dá para fazer melhor? Dá para ir além do transplante do material bruto? Será que a gente consegue criar terapias mais precisas? Talvez usando só os componentes ativos do microbioma, em vez de transferir tudo? Tipo, identificar os ingredientes mágicos e replicar. Exatamente, é tipo isso. E esse é o gancho perfeito para nossa próxima conversa, o futuro dessas terapias, as chamadas terapias de próxima geração baseadas no microbioma. Next level. Bom, então chegamos, na reta final da nossa exploração desse mundo incrível do microbioma. A gente viajou bastante, desde aquela ideia de que somos, 10% humanos, até entender a história, a ciência por trás do transplante de microbiota fecal, o famoso TMF. Exato. Foi uma jornada em tanto. Vimos como ele surgiu, quase como uma lenda lá com a sopa amarela, e como evoluiu, Virou tratamento validado, com aplicações que a gente nem imaginava. Sim, mas também com seus percalços, claro. Claro, os desafios, os riscos que não são pequenos, e até aquele fenômeno meio assustador do faça você mesmo que a gente comentou. É verdade. Mas acho que uma coisa ficou bem clara, O TMF, por mais estranho que possa parecer para alguns, foi a grande prova, o teste de fogo, que mostrou o poder do microbioma na nossa saúde. Foi ele que abriu a porta. No tratamento da infecção recorrente por Clostridioides difficile, a RCDI. Ali, os resultados são realmente impressionantes. Taxas de sucesso que passam fácil dos 80%, coisa que só com antibiótico era muito difícil conseguir. Pois é. Só que, apesar desse sucesso todo, hoje a gente vê o TMF mais como uma terapia de transição, uma ponte talvez. Uma ponte? Como assim? Se funciona tão bem para C. diff, por que essa pressa toda para atravessar a ponte? É uma ótima pergunta. É que o TMF, bruto, vamos dizer, ele traz junto umas limitações bem importantes, sabe? Primeiro, a composição. Varia demais de um doador para outro. Isso complica muito qualquer tentativa de padronizar o tratamento. Faz sentido. Cada pessoa é um universo de micróbios diferente, De transmissão de bactérias multiresistentes pelo transplante. Isso acendeu um alerta vermelho. Nossa, isso é sério? Muito sério. E ainda entram aí os desafios para regular tudo isso, para garantir que seja feito do jeito certo, com controle. Tudo isso junto, tá empurrando a ciência para buscar alternativas. Alternativas mais seguras, mais controláveis. Entendi. E aquele fenômeno do TMF caseiro que a gente falou, por mais perigoso que seja, ele é um sintoma.
né? Mostra que existe uma necessidade ali, uma busca por soluções que o sistema, como está hoje, talvez ainda não entregue do jeito ideal para todo mundo. Entendi. É um sinal de demanda não atendida, de certa forma. Justamente. E é aqui que a coisa começa a ficar, para mim, ainda mais fascinante, porque a gente está vendo nascer a próxima geração dessas terapias microbianas. E o que me parece mais incrível é que a solução não é só, tipo, refinar o transplante de fezes. É quase como desmontar ele. Pegar as peças importantes, as bactérias certas, o que elas comem, até o que elas produzem e criar algo novo, controlado. É uma mudança de filosofia mesmo, não é? Exatamente, você pegou o ponto. A grande aposta hoje são os chamados consórcios microbianos definidos, ou sintéticos, como alguns chamam. Consórcios definidos. Isso. Em vez de usar aquela mistura toda super complexa e variável das fezes, a ideia é criar um coquetel preciso, com micróbios específicos, escolhidos a dedo, cultivados em laboratório. Ah, interessante. E a gente já tem até o primeiro produto desse tipo aprovado pelo FDA, lá nos Estados Unidos. É o VAUST, o nome comercial do CR-109. Já existe. E como ele funciona? Sim, já está aprovado para prevenir a recorrência da infecção por C. diff. Ele é feito de esporos purificados de bactérias do filo Firmicutes. São bactérias específicas conhecidas por ajudar a restaurar o equilíbrio no intestino. Que avanço. É um marco, e as vantagens são claras, né? Primeiro, a segurança é muito maior. Você sabe exatamente o que está ali. A consistência entre os lotes de produção é garantida. Dá para fabricar em larga escala. E claro, a gente consegue entender muito melhor como ele age no corpo, o mecanismo de ação. Faz todo sentido. É engenharia chegando onde antes era, bom, natureza bruta. Exato. E imagino que aquela pesquisa com os superdoadores, lembra? Aquelas pessoas cujas doações pareciam funcionar melhor. Isso deve ajudar a descobrir quais bactérias colocar nesses coquetéis, né? Precisamente. Estudar esses doadores excepcionais, esses casos de sucesso, é como ter um mapa. Ajuda os cientistas a identificar quais são as espécies de bactérias-chave, sabe? As estrelas do time. Isso. E não só as espécies isoladas, mas as comunidades que funcionam bem juntas para combater uma doença específica ou restaurar uma função. É um trabalho de detetive para desenhar essas novas terapias de um jeito mais inteligente, mais direcionado. Muito legal. Então, além desses times de bactérias feitos sob medida, que outras ferramentas estão aparecendo nesse novo arsenal para modular o microbioma? Ah, o campo está explodindo de novidades. A gente tem os pré-bióticos que não são novidade total, mas estão sendo estudados com muito mais sofisticação. Que são a comida das bactérias boas, né? Tipo as fibras. Exatamente. São o combustível preferido delas. A ideia é alimentar as bactérias benéficas que já moram no nosso intestino para que elas prosperem. Depois, temos os probióticos de nova geração, os NGPs. Aqui não são mais aqueles probióticos genéricos de prateleira. São cepas específicas como Akkermansia mucinifila ou Faecalibacterium prasnitzi, que foram isoladas e estudadas por terem funções muito promissoras para a saúde. Akkermansia? Já ouvi falar bastante dela. Sim, ela está bem famosa. E tem uma área que está crescendo muito rápido, que é a dos pós-bióticos. Pós-bióticos. O que seria isso? Depois dos probióticos? O nome sugere isso. São, na verdade, componentes não vivos. Podem ser fragmentos das células microbianas ou substâncias que elas produzem, os metabólitos. Ah, interessante. E qual a vantagem? A grande vantagem é a segurança e a estabilidade. Como não são organismos vivos, o risco de causar infecção é zero. E eles são mais fáceis de produzir, padronizar e armazenar. Entendi. É como pegar só o ingrediente ativo do micróbio, digamos assim. É uma boa analogia. O foco geral em todas essas abordagens é o mesmo: caminhar para uma modulação da microbiota que seja muito mais precisa. Mais personalizada, talvez, no futuro. Uma medicina de precisão para o nosso ecossistema interno. Exatamente. E o que tudo isso representa, no fundo, é uma mudança bem profunda na maneira como a gente pensa sobre saúde e doença. A gente está, aos poucos, abandonando aquela mentalidade antiga de guerra total contra os micróbios, sabe? Aquela ideia de que todo micróbio é um inimigo a ser exterminado. A era do antibiótico como solução para tudo. Isso.
E estamos adotando uma visão muito mais de parceria, de cultivar um ecossistema interno saudável. A saúde passa a ser vista como esse equilíbrio delicado, uma simbiose com os trilhões de parceiros microscópicos que carregamos. É uma visão muito mais ecológica da saúde, né? Perfeitamente. E isso nos leva, talvez, a uma provocação final para quem nos ouve refletir. Será que a medicina do futuro vai ser menos sobre desenvolver armas cada vez mais potentes contra doenças? E mais sobre dominar a arte e a ciência de ser um bom jardineiro do nosso próprio microbioma? Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!